Bom, o segundo acontecimento foi a própria posse do Bolsonaro, né? Acho que a coisa que mais chamou a atenção na posse foi a escassez de público, né? A escassez de público de um lado e a loucura da imprensa do outro, tentando inventar uma grande presença de público que nunca aconteceu, né? Em alguns jornais brasileiros, jornais de direita, né, que apoiaram o Bolsonaro abertamente, se não me engano, um jornal do Paraná, Correio do Povo, falou que a posse do Bolsonaro tinha tido mais gente do que a posse do Lula e da Dilma juntos. Quer dizer, quando a pessoa recorre a essas invenções absurdas, é porque você está diante de um problema político, né? A posse do Bolsonaro foi, na realidade, esvaziadíssima. As poucas fotos que tiraram, que já é um dado, né, da análise, porque se fosse assim um público gigantesco, não faltariam fotos para tentar mostrar que o público era gigantesco. Havia muito pouca foto. E as fotos mostravam que o público presente era coisa de alguns milhares de pessoas, né? Não chegava, provavelmente, pelo que a gente viu nas fotos, não chegava a 10 mil pessoas. Por que que esse fato deve ser destacado, né? Ele deve ser destacado não apenas porque, logicamente, a pessoa olha e fala, não levou ninguém e tal. A equipe do novo governo tinha falado de levar 150 mil pessoas à posse. Quer dizer, logicamente que eles estavam contando em apresentar um grande show de apoio popular ao novo governo. Uma coisa que normalmente se poderia esperar. O governo foi eleito, né? Conta com todo o aparato estatal para trazer gente, para levar pessoas, conta com o apoio de toda a imprensa, apesar de toda a discussão dos conflitos do Bolsonaro com a imprensa, né? E, portanto, por que ele não levaria um grande público? E o grande público daria a ideia de que o governo começa com um grande respaldo popular. Já fizeram uma campanha, né? Que é uma campanha que está bastante desmoralizada, que o Bolsonaro representa a maioria do povo brasileiro. Quando, na verdade, a maioria do povo brasileiro não votou no Bolsonaro. Ele é um presidente minoritário. Isso daí procuram esconder de todas as maneiras, né? Tanto que ninguém fala quantos % dos votos ele teve, mas fala apenas o número de votos, que parece expressivo, né? Mas que é bem inferior à totalidade dos votos possíveis. Quando você vê lá que a posse não contou com participação nenhuma, a análise do que aconteceu na eleição se vê não apenas confirmada, como aprofundada. É um governo cuja base social, fora da burguesia, logicamente, dos empresários, é muito pequena. Quer dizer, mesmo os votos que esse governo teve, isso descontando os votos do segundo turno, descontando a fraude, descontando a confusão, descontando toda a manipulação, mesmo os votos que eles teve são de uma camada social muito rarefeita, que não é uma verdadeira base sólida de apoio ao governo. Por isso que o número de pessoas em Brasília era muito pequeno. Isso daí reflete que, na verdade, e esse é um dado concreto, fundamental da situação política, nós temos um governo cuja base social é bem pequena, né? Isso, logicamente, fora da burguesia que financiou as eleições, mas, digamos assim, na classe média, em alguns setores minoritários da classe operária, dos setores populares, a presença bolsonarista é muito pequena. O que se viu, inclusive, no ato, foram aqueles tradicionais direitistas, né, que nós vimos aqui que era o miolinho real, digamos assim, das manifestações que aconteceram na época do impeachment da Dilma Rousseff. Quer dizer, continua sendo aquela base direitista,
né? Em última instância, muito minoritária. E isso desfaz uma série de mitos aí, porque a esquerda pequeno-burguesa, de um modo geral, seguindo a sua tradicional metodologia, já está com estudos profundos para entender por que o Bolsonaro ganhou a eleição, quando a explicação é muito mais simples. Se você ganha uma eleição fraudada, a causa da sua vitória eleitoral foi a fraude, né? Se o Lula tivesse participado da eleição, todo mundo sabe que a eleição seria muito diferente do que foi. E é importante desmascarar essa tentativa de dar ao governo uma popularidade. Uma coisa curiosa que me chamou a atenção é que alguns jornais internacionais chegaram a falar que tinha 1 milhão de pessoas na posse do Bolsonaro. Daí eu li aquilo assim e falei, nossa, como será que essas notícias se criam? Isso daí já não é nem notícia falsa, né? As famosas fake news, já é uma aberração, né? Mas eu acho que se nós formos fazer um balanço objetivo, a operação de vamos colocar o Bolsonaro como grande presidente popular fracassou no que diz respeito à posse.